Dar nessa noite maravilhosa de domingo para abrir comigo a sua Bíblia, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 3. É um texto muito conhecido. Colossenses, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 3. Glória a Deus. E o tema da mensagem de hoje é: para onde olhar? Buscando no Senhor, falando com o Espírito Santo, inicialmente veio ao meu coração o episódio dos dois caminhantes que o evangelista vai contar a respeito do momento em que Jesus já havia sido crucificado. E você sabe muito bem dessa história, caminho para Emaús. O retorno para Emaús desses dois caminhantes. Então eles voltam falando acerca daquilo que havia acontecido. Mas nós vemos que no relato, inicialmente não havia expectativa no coração desses dois caminhantes. Por um momento não havia mais esperança. E você sabe que a história ela vai nos contar que Jesus se aproxima destes. E no desenvolver da história, passar o tempo, eles convidam Jesus para entrar, sem saber que era ele, entrar em sua casa e ali permanecer, passar a noite. A palavra então nos conta que no momento da partilha, da comunhão ali, do partir do pão, os olhos daqueles dois caminhantes são abertos. E eu falei: Deus, quantas vezes... E acabamos agora de celebrar a Páscoa. Quantas vezes voltamos para a nossa casa com o sentimento de que não existe mais esperança, com o sentimento de que tudo está perdido, de que as nossas expectativas foram frustradas. Muitas vezes nós estamos como esses dois caminhantes. E é por isso que essa palavra de hoje, tendo como base a carta de Paulo aos Colossenses, eu quero falar com vocês a respeito de para onde olhar. Porque se você perceber muito bem, os olhos são a parte do nosso corpo mais livre que existe. Eu e você podemos olhar para qualquer lugar. Eu e você podemos olhar para qualquer pessoa. Eu não estou dando aqui uma aprovação, mas eu estou te dizendo da liberdade que os nossos olhos têm. Mas existe um limite desta liberdade, daquilo que eu posso ou não olhar. Eu quero que você acompanhe comigo Colossenses 3, versículo 1 ao 3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Aleluia, aleluia. Ao perceber essa liberdade que nós temos da visão, nós precisamos pensar que por mais que os nossos olhos sejam livres, leves e soltos, eu e você precisamos entender o jeito de olhar e como olhar. A primeira leitura que fazemos com o nosso olhar vai depender também de como a gente vai reagir. Tudo parte do olhar. Você quer um exemplo disso? A comida. A minha mãe antigamente falava que eu engordava só de olhar, mas eu venci em nome de Jesus. Mas você sabe que nós comemos primeiro com os olhos, porque precisa ser atrativo a nós. Se não for, meu querido, não adianta. E se for aquela última opção que resta ali na vitrine, você vai orar muito ao Senhor. Você vai trabalhar muito o seu psicológico para degustar daquilo que você está vendo, se não agradar o seu olhar. Mas não é à toa que a primeira coisa que salta aos nossos olhos é a imagem. Nós não fugimos dessa questão. E o olhar de uma pessoa diz muito ao seu respeito.
E é por isso que a Bíblia também vem nos dizer no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 22, que os olhos, a candeia, a lâmpada do corpo são os olhos. E ainda continua a dizer, de sorte que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Observa isso, olhos bons é um corpo cheio de presença de Deus. Olhos que buscam aquilo que é do Espírito Santo é um corpo que resplandece a luz. O problema é que a palavra nos mostra o inverso. O inverso que também é uma verdade. Que vai dizer, se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Entenda, é uma questão de equação, não é de segundo grau, mas vamos trazer para primeiro grau. Se os seus olhos são bons, pode ter certeza que existe luz dentro de você. Mas se os seus olhos são maus, é uma questão de você estar caminhando numa cegueira, de você estar vivendo em trevas. Sabe por quê? Os olhos são portas de entradas. Eu e você podemos almejar algo, ver e pensar, eu quero também viver isso, eu quero também chegar nesse lugar. Os seus olhos podem te projetar, mas os teus olhos também podem te levar para o lamaçal de pecado. Os nossos olhos, eu vou me incluir porque é uma verdade. Os nossos olhos podem nos levar no lamaçal de pecados. Ou seja, são portas que nós abrimos diante daquilo que estamos olhando. E nesta epístola aos Colossenses, é muito claro o propósito do apóstolo Paulo em desmascarar as falsas filosofias que tentavam seduzir os crentes da época com uma ilusória profundidade de aparente devoção. Meu Deus, isso chama religiosidade. De uma aparente devoção. Se você mergulhar nesse texto, existia uma questão de um apontamento. Existia uma questão de doutrina herética. Era heresia sendo profanada, sendo liberada no meio do povo. E Paulo aqui, ele pretende atingir um alvo. Ele está aqui defendendo a sua fé. Ele está aqui defendendo Cristo Jesus. E ele está aqui trazendo uma promoção, promovendo uma devoção exclusiva a Cristo, para que o povo pudesse exercer essa fé, entender que Cristo era a cabeça da igreja e continua sendo hoje a cabeça da igreja. Existia um embate com o gnosticismo incipiente, porque falácias estavam sendo proliferadas. Diversas situações estavam emanando do povo, que compunham um sistema imaginário. Só que Paulo está dizendo, existe um Cristo, Ele é ressurreto, Ele é vivo. Saia do campo do imaginário e viva uma espiritualidade verdadeira. O apóstolo Paulo, ele está trazendo uma consciência. Ele está proclamando uma visão. E ele está convidando o povo a acolher essa visão. Paulo está trazendo aos fiéis de Colosso o entendimento aqui de que eles precisavam se render ao senhorio absoluto de Cristo, não as imaginações de que os hereges estavam ali proliferando. Então Paulo, ele vem demonstrar a divindade de Cristo, ele vem destacar a supremacia de Cristo. E Paulo, ele começa a incitar os cristãos a andar em sujeição a Cristo. Ele está falando, sede submissos, sede obedientes. E ele está destacando aqui expressões visíveis. Paulo está provando aqui, está trazendo o entendimento de uma prática que precisava ser vivida diariamente. Não era apenas no momento ou no calor da emoção ou da fala, mas diariamente. Paulo está apontando uma direção. Ele estava dizendo, olha, vocês foram alcançados. Se você perceber nos versículos anteriores, Paulo, ele está, nos capítulos anteriores,
Paulo apresenta a condição que nós estávamos. Ele vai dizer: nós estávamos em trevas, nós vivíamos em trevas, mas nós fomos transportados para a sua maravilhosa luz. O apóstolo Paulo está falando dessa transição, dessa transformação. E isso era para estímulo do povo, para que eles vivessem uma vida de obediência. Não é à toa que o texto, o início da palavra, ele vai dizer: portanto. Existe uma conexão. Algo foi dito anteriormente. Algo foi ensinado anteriormente. E ele está falando para mim e para você: não se sujeitem a regras inúteis, mas se sujeitem e sejam obedientes aos princípios do reino, que te leva a algum lugar, que te garante algo e te aperfeiçoa. O apóstolo Paulo, ele está sendo claro. Ele está apresentando toda a situação de que o povo precisava buscar as coisas do alto. E por que ele trabalha essa expressão? Porque era onde Cristo estava. É aonde Cristo está. Essa palavra, quando Cristo morre, ressuscita, ele cumpre até mesmo o que os profetas disseram no Antigo Testamento, e até mesmo o salmista no Salmo 110. Porque o salmista vai dizer: existe um lugar reservado para o Messias de Israel. O próprio Jesus também vai dizer essas palavras, apresentando o seu lugar. Eles conheciam este lugar, porque a palavra assim já tinha sido falada. Então Cristo havia assumido o trono, estava sentado à direita, à destra de Deus Pai. Ao pensar isso, a orientação do apóstolo Paulo era: olhar para o alto, porque lá ele está. Não olhem mais para as coisas da terra. E o mais interessante também é que no decorrer do capítulo 3, Paulo, ele vem falar do olhar, mas ele também vem falar da mente. Porque eu e você sabemos que hoje o campo de batalha que enfrentamos maior na caminhada é a nossa mente. E ele também vem orientar isso ao povo. Ele está dizendo: não é apenas olhar, mas quando eu olho, eu ocupo a minha mente com aquilo que é do alto. Porque se o meu ser, se o meu corpo se enche com aquilo que eu vejo, se eu olho para o alto, eu vou ter tudo do alto em mim. Então ele vem despertar essa transformação de mente. E olha que Paulo vai escrever: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ele tem gabarito para falar sobre isso. Ele tem autoridade para discorrer sobre isso. Mas o que me chama mais atenção, e eu fiquei me perguntando: pai, o que esse texto pode provocar em nós? O que esse texto pode trazer de transformação em nós? Note o mandamento da palavra, que vem como imperativo: buscai. Buscai e pensai nas coisas do alto, não nas das que são da terra. Na palavra nós encontramos exortações, nós encontramos advertência quanto aos nossos olhos, o nosso olhar. Mas entenda que existe o imperativo, e que o imperativo antecede o indicativo. Você quer um outro exemplo disso? O apóstolo Paulo, em Gálatas 5:24, ele vai dizer: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Existe essa parceria do imperativo com o indicativo. É uma tradição paulina. E é o que ele está falando: buscai, pensai nas coisas do alto. Certa vez, eu contei a respeito disso aqui. Mas para você que não estava, vou compartilhar. E para você que estava, vou reforçar. Mas, no Antigo Testamento, existia o processo de montar e desmontar o tabernáculo. Mas quando Deus dá a visão para Moisés a respeito de como o tabernáculo deveria ser construído, Deus traz um modelo em uma visão para Moisés. Deus dá todos os detalhes para Moisés. E é impressionante esses detalhes,
Porque quando o Senhor mandou Moisés projetar, trazer vida a esse projeto, se você parar para pensar, e toda a estrutura do tabernáculo, existiam 4 coberturas. 4 coberturas que sobrepunham o teto da tenda da revelação. E a palavra nos conta nesse processo da expiação e da entrega, da adoração. Mas todo o processo que Moisés passou, existia uma revelação de Deus para Moisés. A palavra nos conta que o Senhor orienta Moisés a separar artesãos, pessoas munidas deste dom, para que pudesse bordar todo este tecido que viria por cima da tenda. A questão é que ao separar essas pessoas aptas a isso, Deus também traz uma revelação de como seria esse bordado da tenda. E se você parar para pensar, não é uma coisa tão simples assim. Deus não dá nenhuma orientação a respeito do chão da tenda, do tabernáculo. Deus não fala, espalha tapetes, faz isso, faz aquilo, bata a terra, soca a terra para ficar mais resistente. Não. A orientação que Deus dá é a respeito do tecido que cobriria o tabernáculo. E também a inspiração dos céus sobre a vida dessas pessoas que seriam usadas para tecer e para bordar, tendo essa revelação dos céus. Sabe o que isso me mostra? A partir desse tabernáculo, que Deus já estava mostrando para o seu povo, que a nossa preocupação, a nossa atenção, melhor dizendo, ela precisa estar no alto. O nosso olhar precisa estar no alto e não nas coisas dessa terra. Porque as coisas dessa terra nos tiram o foco. As coisas dessa terra nos desanimam. Mas se eu e você não vai andar como cego nessa terra, fica tranquilo. Porque você pode estar se perguntando, então como é que eu vou ver o que está acontecendo nessa terra? Fica tranquilo, porque quando você começa a olhar na ótica do céu, a sua visão nessa terra é transformada. Essa é a diferença. Essa é a diferença. E sabe o que eu acho mais interessante? É diante da bagagem que essa passagem bíblica traz para nós. Quando eu e você entendemos que o nosso olhar precisa estar nas coisas do alto, nós começamos a aprender a administrar as coisas dessa terra. Eu vim aqui nessa noite para te dizer que o seu foco precisa sempre estar em Deus. Se o seu foco for Ele, se o princípio de todas as coisas for Ele, se o início do seu sonho for Ele, e o projeto do seu sonho for Ele, meu querido, descansa o seu coração, porque Ele vai te dar capacidade, Ele vai te dar força, Ele vai te dar ousadia, Ele vai te dar coragem, e você vai permanecer firme nessa terra. Eu fiquei pensando no texto do evangelista João, que nós usamos muito esse texto para justificar o número de trabalhadores na obra, que muitas vezes são poucos, não é verdade? E a palavra de João 4,35, Jesus ele estava com os seus discípulos, e ele vai dizer, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Esse momento aqui, capítulo 4 de João, registra o ápice de almas rendidas em Samaria. Um grande avivamento já iniciara em Samaria. Mas sabe qual era a questão aqui? Jesus estava lá, todo vapor. Jesus estava lá cumprindo a vontade do Pai, ganhando alma aqui, ganhando alma lá. Sabe qual era a preocupação dos discípulos? O que Jesus iria comer. Se Jesus já tinha se alimentado ou não. E aí eles saem para arrumar a comida, para comprar a comida, e voltam então para apresentar o alimento ao Mestre, a Jesus.
E se você parar para pensar, essa palavra de Jesus, ele está dizendo: vocês não estão se importando com a mesma coisa que eu estou me importando. Vocês estão preocupados com a comida, em me alimentar, mas essa não é a minha preocupação agora, porque eu estou aqui em um propósito. Sabe o que isso significa? O olhar de Jesus estava no alto, mas os discípulos estavam na terra. E às vezes eu e você vamos caminhar com pessoas assim. Talvez você vai custar ou insistir em falar algo, essa pessoa não vai compreender. Mas assim como Jesus, você vai trazer uma palavra certeira a esse coração. Ou talvez você seja essa pessoa que esteja preocupada com as coisas dessa terra, tentando conseguir um alimento. E Deus está dizendo: cumpra primeiro aquilo que eu te chamei para fazer, as demais coisas serão acrescentadas na tua vida. Esse é um princípio. O foco dos discípulos era um, o de Jesus era outro. Existia uma urgência de salvação dos samaritanos, era urgente. A busca por comida estava em segundo plano. O que é que nessa noite você colocou em primeiro plano que não é para estar em primeiro plano? O que é que você insiste ainda em manter em primeiro plano, que Deus já falou que isso não é a prioridade que Ele tem com você agora? Talvez você está se desgastando, esteja cansado, porque você está investindo nesse segundo plano. E Deus já te disse: esse não é o objetivo. Volte para o primeiro plano. Retoma o trajeto para o primeiro plano. E não é à toa que no versículo 34 Jesus vai dizer: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus está falando: eu estou debaixo de um mover dos céus. Existem lições que eu e você vamos precisar aprender. Mas eu quero te fazer essa pergunta: aonde você tem, para onde você tem direcionado os seus olhos? Onde você tem colocado o seu olhar? Ou para onde eles estavam olhando? Porque talvez você chegou aqui e disse: ufa, graças a Deus, eu fui para o primeiro plano. Mas aonde está o seu olhar? Ou por que você estava olhando aquilo que não era para olhar? Por que você direcionou o seu olhar para aquilo que não era? O porquê? Devido à necessidade momentânea. No caso dos discípulos aqui com Jesus, eles baixaram a guarda. E às vezes o buscar por comida é uma distração. E eu e você não podemos cair em distrações. Nós não podemos perder tempo. Nós não podemos mais perder tempo. Mas duas lições eu tiro. Primeiro, olhar para o alto, aqui nessa palavra, é não nos desviar do nosso verdadeiro propósito. E segundo, olhar para o alto aqui é termos todo o cuidado para não perdermos a ceifa. Os trabalhadores são poucos, sabe por quê? Porque existia distrações. Mas eu e você somos chamados para não vivermos de distrações, mas para vivermos de propósito. Para cumprirmos um propósito. Eu ainda digo mais, porque a colheita de um campo, ela não pode ser retardada, atrasada. Para quem trabalha na terra, ele não pode pensar, se a colheita já está preparada, ele não pode pensar, daqui 2, 3 dias, 2 semanas eu colho, não. Se a colheita está pronta, ela precisa ser colhida. Ela precisa chegar no seu objetivo final. Então pare de atrasar o plano que Deus tem para a sua vida. Para de dizer: Senhor, daqui 5 dias o Senhor volta. Pai, daqui 1 semana eu vou estar preparado. E o Senhor está olhando para você e está dizendo: está preparada, está pronta. E você ainda insiste: não, Senhor, daqui 2 semanas. O Senhor está dizendo: meu Deus, o fruto vai cair do pé, mas não atinou que já está pronto para a colheita. Pare de atrasar os planos de Deus para a tua vida.
E eu quero dizer para alguém específico aqui nessa noite, talvez até o dia de hoje, você esteja culpando a Deus, dizendo que Ele está atrasado, mas não é Ele. Porque Ele não se atrasa, Ele é o dono do tempo, e Ele sabe o início, Ele sabe o meio e o fim da tua história, e Ele sabe a hora certa de intervir. Ele não atrasa. Mas nessa noite, eu quero que você guarde esse convite, porque eu vou te chamar para vir neste altar. Se você chegou com esse pensamento aqui, pensando em desistir, porque você acha que Deus está atrasado em te responder, eu quero te dizer, Ele tem resposta para você nesta noite, e Ele marcou um tempo pontual para você. Pontual. Mas esse texto, o apóstolo Paulo está dizendo: buscai as coisas do alto. Paremos de nos distrair com as coisas dessa terra. Porque se formos ligados ao mesmo ambiente onde Cristo está, nós vamos ser fortalecidos nele. Quando eu olho para as coisas do alto, eu estou olhando para Cristo. Se eu estou olhando para Cristo, eu estou ligado nele. Eu estou fortalecido nele. Para pensar. Quando você recebe uma notícia, sendo ela boa ou não, eu e você temos uma decisão de como reagir a essa notícia, de como eu e você vamos olhar para essa notícia, e como eu e você vamos acreditar nessa notícia. Aí você fala assim: mas pastor, se a pessoa me deu notícia, eu tenho que acreditar. Eu não estou te falando da veracidade dos fatos, eu estou te falando daquilo que Deus pode fazer através dessa notícia. Eu me peguei pensando a respeito disso. Na semana passada, na semana que antecedia o musical, e a gente sabe, né, principalmente a nossa equipe maravilhosa, ao Alto de Páscoa, perdão, nós passamos por muitas lutas antes do acontecimento do alto ou do musical. Mas glória a Deus, porque sempre vem a vitória e o Senhor mostra o seu amor. Eu louvo a Deus por isso. Mas na semana que antecedeu, na semana do alto, na segunda-feira eu tinha recebido uma notícia. Eu recebi uma notícia, e sabe quando o telefone toca e você pensa assim, e quando são pessoas específicas, seu coração já gela, né? Eu falei: ah, meu Deus, o meu telefone tocar, Senhor Jesus. E de repente veio aquela notícia. Irmãos, irmãs, eu sou de carne e osso, glória a Deus por isso. Tudo bem que eu estou com as gordurinhas a mais carne do que osso. Mas, quando a notícia bateu a minha porta, eu abri a boca para chorar. Eu já sou manteiga derretida, né? Vocês sabem disso. Mas eu chorei. E eu sou muito boa também para dar notícia, né? E aí eu fui até o pastor e falei assim: amor, eu preciso chorar. E aí chorei no ombro dele. Eu aviso que eu vou chorar, sabe, irmãos? Eu falei: amor, eu preciso chorar. E ele: mas o que aconteceu? E aí eu fui falar para ele. Naquele momento ali, ele estava como meu pastor. Eu precisava disso. E eu comecei a chorar. E ele veio com as palavras de afago ao meu coração. Porque era uma situação que eu já havia vivenciado, era uma questão familiar. Mas eu chorei. Eu chorei ali porque eu precisava colocar para fora. Durante aquele dia, eu vou dizer para você que eu fiquei feliz e saltitante? Não. Mas eu falei: Deus, eu preciso confiar. Eu preciso confiar, Deus. Eu preciso entregar meu coração ao Senhor. E aí as coisas foram alinhando. E eu me lembrei dessa palavra, porque eu precisei tomar uma decisão com o que eu ia fazer com aquela notícia. E quando aquela notícia veio até a mim através de um homem, de uma pessoa, eu disse: Pai, eu estou recebendo essa notícia através dessa pessoa, mas agora eu estou pegando ela e entregando ao Senhor, porque ela já não é mais minha, essa causa já não é mais minha, mas essa causa é do Senhor. Eu decidi o que eu faria com ela. E Deus essa noite está dizendo: decida o que você vai fazer com essa luta, decida o que você vai fazer com essa peleja, decida o que você vai fazer com essa situação que você está vivendo. Decida. Posicione.
quando essas notícias chegam até a nossa casa, nós precisamos decidir para onde a gente vai olhar. Ou a gente vai ficar olhando para aquela notícia e pensando, não vai ter como, não vai ter jeito. Eu vou olhar para Deus e falar, Deus, o Senhor também está olhando. Aquilo que eu estou vendo, o Senhor vê muito mais, Pai. Eu estou vendo hoje, mas o Senhor já está vendo o resultado lá na frente dos exames, daquilo que o médico vai falar, do resultado do processo, daquilo que fulano ou ciclano vai dizer. O Senhor já está vendo lá na frente. Então, fala isso com Deus, Pai. Eu preciso e eu vou entregar ao Senhor, porque o Senhor tudo vê e tudo sabe. Escolha entregar para Ele. Escolha render a Ele. Por isso que quando eu e você olhamos para o alto, nós tomamos a decisão certa de dizer, a solução vem do alto. O Senhor olha do alto. Se necessário for, o Senhor desce à terra para intervir. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E o mais lindo ainda é pensar que descendo, Ele continua andando e olhando para nós. Porque nós somos pequenos, mas Ele é grande. Aí a gente continua olhando para o alto. A gente continua olhando para Ele. Mas quando eu falo de buscar as coisas do alto, não é ter uma vida longe do real. Não é pensar que eu e você vamos viver numa bolha. Não, não é assim. Porque uma vida real, uma vida concreta, é aquela que nós vamos ter as nossas labutas. Nós vamos ter as nossas batalhas, dificuldades, as realidades próprias da vida humana. Mas entenda que viver olhando para o alto, buscar as coisas do alto, é passar por tudo isso sem perder a dimensão espiritual e principalmente sem perder a direção para a qual nós estamos caminhando, sem perder o trajeto, sem desviar o caminho. Buscar as coisas do alto é ter o coração no Senhor e os pés na terra sem perder a dimensão do céu. Buscar as coisas do alto é como se eu e você estivéssemos andando na praia e no mar. Quando você vai entrando na água, é óbvio que você vai testando a profundidade. Se você for um pouco mais cauteloso e medroso, você só vai ficar no joelho. Mas se você quiser mais, você vai entrar. Você vai mergulhar, você vai chegar até no nível que é confortável para você. Você consegue ver os seus pés? Não, mas você sabe que eles estão lá. Você sabe que estão lá. Mas o seu corpo continua para fora da água. Essa experiência de buscar as coisas do alto. Seus pés estão na terra, mas a sua face continua a contemplar o Pai. Continua a contemplar a ação de Deus. Você continua a ver aquilo que Ele está fazendo na tua vida. E esse é o convite do Senhor para nós essa noite. Quando Deus fala para Abraão, mas nesse momento que eu vou compartilhar essa palavra, ele ainda era chamado de Abrão, mas vou colocar Abraão. A palavra vem nos contar em Gênesis 12, 13. Isso mesmo, capítulo 12, 13. Vem nos contar que o Senhor, Ele tem um encontro com Abraão. Abraão havia se convertido ao Senhor. Ele havia deixado a sua velha vida de idolatria para trás. Ele havia se rendido ao Senhor. Mas nada de muito extraordinário estava acontecendo na vida dele. Ele não estava vivendo o ápice. Mas Abraão também descobriu que andar com Deus nem sempre seria um mar de rosas. E nós vemos isso no capítulo 12. Depois dele ter assumido a sua fé, ele foi para a terra que Deus o mostrou, porque assim a palavra do Senhor nos diz. Ao chegar lá, ele encontra fome nessa terra. E ao encontrar a fome, ele teve que descer, rumar para o Egito. Lá, por medo, ele quase perdeu a sua esposa para o faraó daquela época. Mas Gênesis ainda continua a nos contar que ele volta para Canaã. E no começo do capítulo 13,
ele sofre uma nova decepção. E aqui já foi uma decepção familiar com o seu sobrinho Ló, que ele tanto amava. Era como se fosse um filho. Ele brigou, teve uma discórdia, cada um foi para o seu canto. Isso não se assemelha com a gente, na verdade? Cada um foi para o seu canto. Ló deixa Abraão. E a gente percebe que tudo isso, além do tempo que estava passando, sem grandes conquistas, ele não estava vivenciando nada de extraordinário. Muitas coisas para ele estavam sendo meio que uma acomodação. Mas nada disso fez com que ele abandonasse ao Senhor. Por mais que ele tivesse sofrido a questão da fome, por mais que ele tivesse sofrido uma discórdia, uma decepção familiar, nada disso fez abandonar o Senhor. E aí eu vejo que é o processo que Deus também usa para nós. Porque foi então que Deus vai ao encontro de Abraão para despertá-lo. Para despertá-lo. A palavra em Gênesis 13, do versículo 14 ao 17 diz assim: e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para o lado do norte, do sul e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. O Senhor dizendo: levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na largura, porque a ti a darei. Olha essa palavra. Deus está dizendo para Abraão: olha, você sofreu decepções, Abraão. Olha, nem tudo ocorreu como você esperava. Você achou que não ia viver o extraordinário, mas eu estou agora aqui falando com você. Desperta, levanta e começa a olhar de onde você está. Isso é maravilhoso. Deus já havia dado uma ordem a Abraão para ele sair de onde ele estava, mas agora Deus está dizendo: olha de onde você está. Você já foi obediente lá atrás, Abraão, mas agora eu vou te provar de onde você está. Começa agora a olhar desde o sul, norte, do oriente ou do ocidente. Tudo isso que você está vendo, eu te darei. A sua descendência será incontável. Sabe por quê? Deus está dizendo: você passou por tudo isso, mas os teus olhos continuaram em mim. Você passou por tudo isso, mas você não me abandonou, você não me deixou. Pelo contrário, você permaneceu. Mesmo com erros e acertos, você permaneceu. Deus nessa noite está dizendo: levanta-te e olha de onde você está. Aonde você está agora? Você está no meio dessa turbulência, você está no meio dessa crise. Fica tranquilo. Talvez você esteja esperando Deus te tirar do meio dessa crise, dessa turbulência. Ele está te dizendo nessa noite: você vai olhar de onde você está, porque você vai conseguir ver e entender aquilo que eu vou fazer. E sabe por quê? É isso que eu penso. Porque olhar nessa dimensão do norte e sul, do oriente e do ocidente, é eu entender, está mais perto do que eu imagino. Está mais perto do que você imagina. Está mais perto. Então permaneça. Não abandone o barco. Não abandone o ministério. Não abandone a obra. Não abandone a faculdade que você está. Não abandone o relacionamento. Não abandone, porque se Deus não te disse para abandonar, não abandone. Se Deus não te disse para você deixar, então não deixe. Permaneça, porque existe uma palavra liberada nessa noite, e o som dos céus é: se coloque de pé. Você pode pensar: mas eu estou cansada, pastor. Eu estou cansado. Fica tranquila, porque todos estes que nós contamos a história na Bíblia também chegou no momento de cansaço, mas permaneceu firme em Deus. E
permaneceram com o seu olhar no Senhor. Mas eu ainda quero te perguntar, para o que você está vivendo? Para o que você está vivendo? Talvez você vai dizer, eu vivo um dia de cada vez, apenas isso. Eu levanto, tomo meu café, faço o que eu tenho, a minha devocional. Ou você vai falar, nem tempo mais agora eu tenho para minha devocional, porque eu não tenho ânimo para isso. Saio para o meu trabalho, volto para casa, converso meias palavras com meu cônjuge e assim vai a minha semana. Segunda, terça até sexta-feira. Sábado eu tento dar um jeito para não cair no buraco em que eu estou pensando, que a minha ansiedade está me levando. Domingo eu venho aqui na casa do Senhor, mas ainda falta algo. Talvez você esteja sentado se perguntando, para o que eu estou vivendo? E se até hoje você não descobriu, eu quero te dizer que Deus, Ele é o mais interessado em restaurar a sua história, a sua essência, a sua vida e a sua estrutura, para você entender para o que você está vivendo. E ainda melhor, para quem você está vivendo. Porque essa é a diferença, para quem você está vivendo. Porque se você estiver vivendo para Ele, você vai entender para quê. Para que você está vivendo? Filipenses capítulo 1, versículo 21 vai dizer: porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. É o apóstolo Paulo dizendo uma verdade a mim e a você. Para o que você está vivendo? Por que você está aqui nesta noite? Para quê? E para quem você está aqui nesta noite? É impossível estar vivo e ainda estar numa cova. É impossível. A ideia do texto que nós lemos de buscar as coisas do alto, porque a palavra vai dizer, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Esse texto está nos mostrando não é uma ideia se você foi ressuscitado, não. Está trazendo uma certeza de uma vez que você foi ressuscitado. Não se trata de uma posição a ser alcançada, mas de um fato consumado. Existe uma consumação na cruz do Calvário. E Ele disse, está consumado. E é para isso que você vive. É por Ele que você vive. É para viver essa consumação na cruz do Calvário. É para entender o seu propósito nessa terra. Uma vez nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Então nós estamos com Ele. Nós precisamos buscar as coisas que vêm dEle. E entender que nada pode nos separar desse amor. Mas se você entrou afirmando que ainda está nesta cova, é porque você ainda não assumiu a sua posição em Cristo. Porque Ele está dizendo, se você morreu comigo, você também ressuscitou comigo. Mas se você vive ainda dentro desta cova, e cada vez mais sente como se a areia estivesse sendo jogada em cima de você, Deus está te fazendo um convite nessa noite de viver essa ressurreição e essa vida, de viver essa transformação, assumir esse lugar. Se eu e você ressuscitamos com Ele, nós também vivemos com Ele, e por isso buscamos as coisas do alto, olhamos para Ele. Mas onde está a sua mente e o seu coração? Onde você tem direcionado seus pensamentos? Para onde? Para quem você tem entregue o seu coração? A quem você tem confiado o seu coração? Se fosse comparado a uma bússola que aponta para o norte, qual seria o norte da sua mente e do seu coração? Você já parou para pensar a respeito disso? Um exemplo que eu posso apresentar para vocês é com relação a Josué e Caleb. Você sabe muito bem que em Números existia uma promessa e a jornada para essa promessa.
Eles são desafiados, Josué e Caleb, mais 10 homens, compondo 12 homens, cada um representando uma tribo de Israel, 12 tribos, as 12 tribos. Eles são desafiados a espionar a terra prometida. Eu e você sabemos que aquilo que eles veem foi totalmente diferente dos 10. O que Josué e Caleb veem foi totalmente diferente dos demais. E aí, mais uma vez, eu consigo provar para você que a visão, ela é tudo para nós. Aonde nós queremos chegar. Porque quando eles vêm trazer o relatório, os 10, eles entram em desespero. Eles se apresentam como gafanhotos. Eles vão dizer, olha, aquela terra só tem gigante. Vai ser impossível possuir essa terra. Mas Josué e Caleb vêm com outra visão, porque existia uma promessa. As sandálias de Josué e Caleb não era uma sandália comum, mas era uma sandália de promessa. Você nessa noite veio aqui, você não colocou a sua sandália de marca, você não separou a sua melhor sandália, mas você veio pisando na promessa, entendendo o que está me levando, o que está me mantendo, é o Deus da promessa. Josué e Caleb estavam andando com essas sandálias. Era uma sandália de palavra revelada. Mas se você parar também para pensar aqui, todos da sua geração de 20 anos para cima, morreram no deserto. Pereceram no deserto. Sabe por quê? Porque seus corpos e mentes estavam no deserto. Existe uma verdade que eu sempre carreguei comigo. Ou eu passo pela situação, ou eu deixo a situação passar por mim. Se a situação passar por mim, ela acaba com a minha estrutura. Se a situação vier até a mim, ela acaba com a minha visão. Mas se eu passo por ela, é como um exemplo que o pastor Felipe um dia usou da garça. Quando Deus desceu dos céus e veio até essa terra, pensa numa garça, com aquelas perninhas fininhas, cambitinho, andando no lamaçal. E só o que ela está sujando ali são as patinhas. E ela continua andando plena. Porque ela está passando por ali. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite, pontual ao seu coração. Jesus morreu. Existiu silêncio na terra. Mas nesse silêncio, era apenas eu e você que estávamos ouvindo, porque existia uma batalha travada. E sabe o que ele fez? Ele foi até o inferno, como essa garça. Ele foi até o inferno, aonde era uma condenação minha e sua. Ele travou uma batalha com Satanás. Ele foi retirar das mãos de Satanás a chave que ele havia tomado lá no Jardim do Éden, de uma promessa e um propósito que era meu e seu. Ele foi tomar de volta aquilo que era dele, por amor a mim e a você, por amor a cada um de nós. E ele provou, o inferno não passou por ele, mas ele passou pelo inferno. E ele decretou, não existe mais morte, mas existe vida. Eu vim reivindicar vida ao meu povo e aos meus filhos. Ele veio conquistar isso por mim e por você. Estamos falando de uma batalha. Mas foi a batalha mais épica, mais extraordinária. E a batalha e a vitória que perpetuou ao longo dos anos. E é por isso que eu e você ainda contamos essa vitória. Muitas batalhas foram esquecidas. Muitas guerras, vitórias foram esquecidas. Mas esta jamais será esquecida. E é Ele provando. É Ele provando, eu passei por vocês. Eu passei tudo isso por vocês. Ele está dizendo, vocês podem passar por mim, fiquem tranquilos. Josué e Caleb vem trazer esse exemplo. Se os demais da sua geração pereceram e morreram, eles estavam ali firmes. E olha que eles viveram no deserto. Mas entenda, que a diferença aqui era que as suas mentes e os seus corações estavam em Canaã, na terra prometida. Agora você entende a importância de onde está a sua mente e onde está seu coração?
Aonde está a sua mente e o seu coração? Grave isso. Os obstáculos que eu e você enfrentamos, pare de olhar para ele e se desesperar. Saia com isso latejando hoje dos seus ouvidos. Pare de olhar para eles e se descabelar. Sabe por quê? Os obstáculos se tornam pontes quando nós estamos olhando para a direção certa. Sabe quando você sabe aonde você precisa chegar? Vai ter obstáculos, mas você vai passando por eles. Aos poucos você vai colocando um pé, vai sentindo segurança e vai pisando. E o melhor de tudo é você saber que se você estender as mãos, você vai tocar nele, vai segurar nas mãos dele, ele vai te levar seguro. Isso é maravilhoso. Pare de olhar os obstáculos como impedimento. Comece a olhar os obstáculos como ponte. Ninguém vai entender. Ninguém vai entender essa mudança sua de mente. Mas você quer chegar onde Deus já te prometeu? Então muda a sua mente. Muda a sua forma de pensar, a sua forma de encarar as situações. Sabe por quê? Não se trata de onde estou. Não se trata onde você está, mas sim de como eu decidi pensar e para onde eu decidi olhar. É isso. Se você entender isso, meu querido, eu já vou ficar 80% satisfeita. Que não se trata de onde você está. Aí você está pensando, mas eu tenho, pastor, uma peleja com aquele meu patrão que é abençoado do Senhor a metro quadrado, raiz quadrada. Mas pastor, eu passo por essa situação, pastora do céu. Eu sou testada na minha mansidão, na minha amabilidade todos os dias. Eu não estou aguentando aonde eu estou. Mas eu quero te dizer, não se trata de onde você está, mas o que você decidiu pensar a respeito disso e para onde você decidiu olhar. Comece a profetizar onde você está. Se o ambiente que você está de trabalho não é favorável, comece a dizer, vai ser favorável a partir de segunda-feira. Porque onde eu estou, o Espírito Santo também vai. Aonde ele chega, tudo se transforma. Lá na minha faculdade, preciso sofrer, preciso romper com as pressões de trabalho, faculdade, casa, casamento, relacionamento. O Senhor está dizendo, nunca foi a respeito de onde você está, mas sim o que você decidiu pensar, o que você decidiu fazer com tudo isso. E eu creio que nessa noite você decidiu entregar ao Senhor. Você decidiu procurar as coisas do alto. Sabe por quê? Quando eu e você procuramos as coisas do alto, isso nos leva ao engajamento. Essa palavra é bem comum nos nossos dias. Ao engajamento, e não é para amanhã, é para aqui e para agora. Há um mover extraordinário para aqui e para agora. Já terminando a minha palavra, existem pessoas que muitas vezes estão especulando o passado. Existem pessoas que ainda insistem em viver de passado. História, tradição é uma coisa, mas está aprisionado em um passado. Viver de um legalismo, viver de um tradicionalismo, de uma religiosidade ou de crises, de inconstâncias, não é esse lugar que o Senhor tem para você e preparou para você. Deus nessa noite, Ele quer te fazer um convite para você abrir mão do seu passado, das dores que começaram a emanar do seu passado, porque Ele está aqui agora dizendo, eu estou aqui para você e por você. Eu quero te conduzir a um futuro glorioso, a um futuro extraordinário. Para pensar, se Abraão tivesse ido até o Senhor e Deus falado, Abraão, e ele falado, Senhor, eu estou passando isso, 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 o Senhor falar, mas Abraão, eu ia te falar para você levantar e olhar tudo que eu tinha para você, Abraão. Mas você está agarrado no seu passado, Abraão. Você precisa superar o seu passado, senão você não vai conseguir enxergar, Abraão. Porque não tem como darmos conta de tudo com o nosso olhar. Ou focamos ou não focamos. E o Senhor está dizendo, talvez hoje você entrou aqui, você está sem foco. Porque você continua olhando para o seu passado. Quem você deixou de ser, quem você queria ser. E Deus está dizendo, reseta, zera a vida. Zera a vida, porque até hoje você andou, tropeçou, caiu, levantou, andou, tropeçou, caiu. Mas Deus está dizendo, permaneça de pé, porque eu estou falando contigo.
E olhe para o futuro. Meu querido, minha amada, se eu me assentasse aqui, na quina do altar, eu não conseguiria ver o Natan lá atrás, ó. Aquele lá atrás. Mas eu em pé, eu tenho a dimensão de todos vocês. Se eu ainda me movimentar, eu consigo ter a dimensão de cada um de vocês, em cada ponto aqui, nem que seja o ponto cego. Deus está dizendo, se até hoje você esteve assentado, acomodado, levanta, porque isso está te impedindo de olhar aquilo que Deus já preparou para você lá, ó, no norte, no sul, no oriente e no ocidente. Quando Deus fala, levanta-te, Ele está falando, eu tenho algo novo para fazer na tua vida, você tem algo novo para viver diante de mim. Se você permanecer, se nós permanecermos sentados, nós não vamos ter essa dimensão. Como diz o ditado, que eu creio que eu vou acertar, nós vamos ver a banda passar. Nós vamos apenas contemplar a banda passar. Mas nós não vamos ter dimensão. Eu acertei, né, Zé? Ah, glória a Deus, aleluia. Mas nós não vamos ter a dimensão de quem está tocando nessa banda, de quem compõe tudo isso. Eu comecei a dizer para onde você está olhando, para onde olhar. Mas agora eu termino dizendo, nós sabemos muito bem para quem nós iremos olhar e para onde iremos olhar, e será para Ele e para o alto dos céus. Amém? Quero te convidar a se colocar sobre os seus pés, colocar a mão no seu coração agora, levantar os olhos, é não basear o futuro nos limites do presente, porque o nosso presente muitas vezes nos limita, o nosso presente muitas vezes tenta nos parar. Mas levantar os olhos é entender, Ele já está lá no futuro. Ele já está lá no futuro. Abraão, além de vencer a questão familiar, a questão de mudança de localização, a palavra diz que Abraão ainda tinha uma situação. Ele vivenciava a esterilidade dentro da sua casa. Não é à toa que Deus fala para ele, levanta-te, levanta-te, levanta os teus olhos. Meu querido, pare de andar cabisbaixo. Pare de andar cabisbaixo. Você pode falar, mas a tristeza, pastora, tem vindo sobre mim, tem pesado nos meus ombros. Ah, meu amado, pede ao Espírito Santo, Pai, eu quero tomar as asas da alva, Espírito. Eu quero voar tranquilamente, então eu entrego a Ti esse fardo. Eu não quero mais andar cabisbaixo, mas eu quero olhar para o alto, eu quero olhar para o Senhor. Porque o Senhor está dizendo para Abraão, levanta os teus olhos. Projete, Abraão, o teu sobrenatural. Aqui onde você está vivendo natural, mas levanta os teus olhos para ver o sobrenatural. É esse convite que o Espírito Santo tem para você nessa noite. Ouse crer em coisas que vão além da sua condição atual. Você está se vendo hoje, mas Deus já te vê no amanhã. Como você será amanhã? Mas dê um passo de fé. Tudo vai depender desse passo que você vai dar hoje. E se você quer dar esse passo ousado, se você quer assumir ao Senhor, se você ouviu essa palavra, levante os seus olhos, e você quer sair do seu lugar e tomar essa posição, eu quero te fazer um convite de sair aí onde você está e a vir até o altar do Senhor, dizendo: Pai, eu creio que eu viverei coisas que vão além da minha condição atual, Pai. Eu creio que eu viverei o sobrenatural e o extraordinário do Senhor neste tempo, ainda em 2023, ainda no mês de abril, no mês de maio, e assim vai, ainda viveremos. É o Senhor te dizendo: sai do teu lugar, meu querido, não perca tempo,
É o Senhor te convidando. Ele está te olhando. Ele está dizendo: os meus olhos te contemplam. Os meus olhos estão sobre ti. Então olhe para mim. Se você quer estar nesse lugar de viver esse mover, tome essa posição. Sai do teu lugar e vem até o altar. Torne público essa decisão no teu interior. E deixa Deus mover. Deixa Deus fazer. E começa a dizer ao Espírito Santo: eu quero olhar só para ti. Que os meus olhos estejam fixos no Senhor. Que a tua presença possa nos mover. Que o teu Espírito Santo, Pai, possa nos encher. Em nome de Jesus. Talvez você está se olhando e pensando: o que será de mim? Ai de mim, Senhor. Eu sou um pobre, fraco, necessitado. Mas o salmista vai dizer: porém o Senhor cuida de mim. Não decrete o seu futuro diante daquilo que você tem vivido no hoje. Passe pelo hoje, para que você chegue no amanhã, para que você viva o futuro.